o Evangelho de João. Pode ficar de pé, por favor. Capítulo 20. Evangelho de João. Acharam? Eu vou ministrar uma série agora, a série de número 100. E essa série tem esse título, Deus que Intervém. Ela é baseada toda no Evangelho de João. Essa série eu acho que vai durar umas 3 semanas, mais ou menos. Glórias a Deus. O subtítulo da mensagem de hoje é um relacionamento pessoal. Um relacionamento pessoal. Sabe que Deus traz alguns momentos de renovação nas nossas vidas que você fica assim, meu Deus. Eu estava sentado no saguão do aeroporto de São Paulo e por alguns momentos o Espírito Santo falou tão fortemente comigo. Me trouxe uma alegria tão grande, uma paz tão... não tem explicação, ela excede todo entendimento. Não é verdade? Vamos lá então? Acharam? Todos acharam? Capítulo 20, versículo 30 ao 31. Diz assim a palavra de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos fechar os nossos olhos. Santo Espírito de Deus, nós não somos nada sem Ti, Senhor. E sabemos que Tu és o Deus que intervém. Sabemos que Tu és o Deus que cuida de nós. Um Deus que trabalha a favor daqueles que em Ti esperam. Traga bálsamo e refrigério para as nossas almas nessa noite. Me usa nessa noite para que o Teu povo seja consolado. Para que o Teu povo, para que todos nós saiamos daqui com a esperança de um novo amanhã, de um novo tempo. Um tempo de alegria, de paz, de refrigério. Talvez você esteja aqui diante de uma semana tão atribulada. Hoje na classe de casais eu fiquei assim, meu Deus, meditando, cada um comentando os seus problemas da semana. Eu fiquei pensando, meu Deus, como as pessoas passam lutas durante a semana. Como as pessoas sofrem, como as pessoas passam dificuldades, enfrentam gigantes e mais gigantes. Até chegar domingo, já enfrentaram muitos leões. E que Deus me use nessa noite para te dar uma palavra de paz e de refrigério. A palavra do Senhor. Isso. Pode se assentar. Existem algumas tentativas do mundo pós-moderno em relação a Deus, em relação a Cristo. E essas tentativas são de
negar esse Deus. Só que, na nossa caminhada cristã, nós passamos por alguns momentos que talvez não neguemos a existência de Deus, mas começamos a duvidar que Ele seja um Deus pessoal. E a palavra que eu quero te passar nessa noite é de que Deus intervém na nossa história. E de que o relacionamento que Ele tem contigo é pessoal, é coletivo, mas também individual. Também individual. A tentativa de redefinir o Criador como se estivesse distante do homem, como se fosse um ideal inalcançável. A tentativa de se viver como se Ele não existisse. Porque se Deus não se interage conosco, é a mesma coisa de que Ele não existe. Se Ele não se interage comigo, contigo, é dizer que Ele não existe. A negação, a tentativa da negação de um Deus pessoal. Ou achar que Deus está separado da nossa realidade. Qual é a diferença entre não acreditar em Deus e acreditar num Deus que não intervém na nossa história, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Nenhuma. E nós somos pegos sempre vivendo dessa forma. Aí você olha, fulano não acredita em Deus. Você começa a olhar para si mesmo e se pega com as mesmas atitudes de quem não acredita em Deus. Porque quem acredita em Cristo, acredita que Ele intervém em cada detalhe das nossas vidas. Acredita que Ele está preocupado com a nossa vida. Acredita que Ele está preocupado com cada detalhe da nossa história. Diga amém por isso. Após o iluminismo, tentaram adaptar Cristo ao racionalismo. Existem duas coisas aqui que eu queria que vocês gravassem. Duas palavras. Uma se chama deísmo, com D de dado. Deísmo. Essa teoria coloca Deus como se Ele fosse um relojoeiro. O relojoeiro monta um relógio, dá corda no relógio e deixa o relógio funcionar por si próprio. Sim ou não? Sim ou não? O relojoeiro fica toda hora lá, mexendo no relógio, a não ser quando ele quebra. Essa teoria do deísmo diz que Deus é assim, é como se fosse um relojoeiro. Quer dizer que Deus criou o mundo, nos criou e disse, agora vai. E se esqueceu da criação, se esqueceu de nós? Não. Existe outra teoria que é a que nós acreditamos, que se chama teísmo, com T de tatu, teísmo. Que acredita que nós temos um Deus que age cotidianamente na nossa realidade. Ele age na realidade que Ele criou. Porque Ele criou e Ele age naquela realidade. Ele muda as estações do tempo. Ele muda a ordem natural das coisas criadas para nos abençoar. Para que as nossas vidas sejam influenciadas por Ele. Se Ele tiver que mudar a ordem natural da criação que se deu em 7 dias, Ele muda. Porque Ele não está preso a nada. Ele não está preso a nada. Você vai sair daqui hoje com a definição de quem é Deus na sua vida, na sua história e na sua trajetória. Precisamos crer que Deus quebra as leis naturais e muda a ordem daquilo que Ele mesmo criou. Nós temos a certeza de que servimos um Deus pessoal.
Quando a gente lê esse evangelho de João, o texto, capítulo 20, versículo 30 ao 31, alguns dizem que João escreveu esse texto para complementar os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Outros dizem que teria sido escrito para atrair os gregos e romanos que não conheciam a Cristo na sua totalidade. Outros diriam que era um complemento, enfim, das heresias que tinham e era necessário que fosse escrito. Mas o texto que nós lemos aqui, capítulo 20, versículo 30 e 31, diz o porquê que esse evangelho foi escrito. Diz o porquê que esse evangelho foi escrito. No capítulo 1 diz que o Logos se fez carne. Ou seja, Logos, o Deus transcendente, se torna imanente. Estava longe e agora fica bem perto do homem. Ele começa a agir agora de forma unipessoal, de forma direta. Ele começa a interagir com o homem agora de forma plena. Porque em Cristo a palavra de Deus diz que habitou toda a plenitude de Deus. Ele é o Senhor. E você precisa acreditar nele. Nós precisamos acreditar nele. Nós precisamos acreditar que Ele intervém na nossa vida, que Ele intervém na nossa história, que Ele intervém na nossa trajetória. Nós precisamos acreditar que o Emanuel, o Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso, que subiu, mas derramou o Espírito Santo sobre nós, e nos guia a toda a justiça, a verdade. Ele está no comando da nossa história, está no comando da nossa vida, e eu quero crer nisso, e quero que a minha fé seja nesse nível. Eu não quero ter outro tipo de fé. Eu quero acreditar num Deus que eu possa caminhar, dizer: Senhor, tudo bem? Ô Pai, abre aqui uma porta para mim. Ô Deus, coloca os teus anjos. Ô Pai, me ajuda. Um Deus que você dobra o seu joelho no chão e diz: muito obrigado, Senhor. É um Deus pessoal. Ou você diz: Senhor, me ajuda. Tenha de compaixão de mim. Tenha misericórdia da minha vida. Guarda a minha casa, guarda a minha família. Um Deus que se relaciona contigo. Eu queria extrair aqui, com base no texto da mensagem, 3 lições para a nossa meditação. A primeira delas, nós precisamos, isso parece tão lógico. A primeira lição, aparentemente, é muito lógica. É como se, pastor, fala outra coisa mais difícil aí. Pastor, não tem um conceito mais difícil, não. A não ser desligar a lâmpada. Creia em Jesus, o Filho de Deus. Creia em Jesus, o Filho de Deus. O texto diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Tudo que Jesus fez, ressuscita Lázaro, transforma água em vinho, tudo que Jesus fez não foi um fim em si mesmo. Jesus não ressuscitou Lázaro simplesmente para que os discípulos depois saíssem entrando em todos os necrotérios e velórios dizendo: ressuscita. Todos os milagres que Jesus fez e faz e fará é para que a glória dele seja manifesta sobre a humanidade. Nada que ele fez, nada que ele faz, nada do que ele vai fazer é em função simplesmente por fazer.
para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus. Todas as vezes que Deus intervier na sua história, todas as vezes que Ele marca a sua vida com alguma coisa, é para que você creia que Ele não é mais um profeta, para que você creia que Ele é o Filho de Deus. O Senhor sempre vai deixar uma marca poderosa na nossa história, para que eu creia que Ele é o Filho de Deus. Sempre. Os objetivos das manifestações do Senhor são a própria glória dEle. São a própria glória dEle. Eu não quero viver como se fosse uma pessoa que não acreditasse ou não conhecesse a Deus. E tem muitas pessoas que estão vivendo como se nunca tivessem, como nunca tivessem tido alguma experiência com Deus. Diante dos problemas que a gente passa, o pavor toma conta das nossas vidas, e a primeira coisa que acontece, o primeiro fenômeno que acontece na nossa trajetória é: Deus me abandonou, Deus sumiu, Deus desapareceu. Onde está, meu Deus? Onde está o Senhor que eu não consigo ver? Parece que Ele está brincando, brincadeira de esconde-esconde comigo. Ou o problema me colocou dentro de um labirinto, e eu estou dentro desse labirinto, e Deus está correndo de mim, eu estou querendo achar Deus. E quando eu penso que achei, Ele virou para o outro lado e sumiu. Não. Não é essa dinâmica do reino de Deus, não. Está disposto na sua história. Está acordando com você, dormindo com você, caminhando contigo. A todo momento, nosso Deus está na nossa trajetória, no nosso itinerário, indo para o emprego, indo para casa. Ele está conosco sempre. Ele está intervindo na nossa história. Querido, no nome de Jesus, creia que Ele faz parte da sua história. Creia que Ele se interessa por você. Ai, pastor, você acha que Deus vai querer saber dessa minha história? Será que Deus vai querer saber disso? Um filósofo na França publicou na Veja de 2004 que Deus não está preocupado com os interesses, com as peculiaridades das pessoas. Eu digo para você que está. Se não é esse o Deus que você serve, passe a servi-lo. Se você acredita simplesmente que Deus criou e te largou a própria sorte, se você acredita que Deus te criou, disse, vai, e que o mundo te carregue, volte a acreditar num Deus que deu a corda, mas a todo momento está regulando, todo momento está cuidando, resguardando. Creia nesse Deus. A segunda lição que quero extrair desse texto aqui: nós temos um Deus do passado, do presente e do futuro. Um exercíciozinho para casa que vocês vão levar hoje. Todas as vezes que vocês viverem um pânico, um terror, todas as vezes que nós vivermos um pânico, um terror nas nossas vidas, lembre-se do que Ele fez. Lembrando do que Ele fez, você vai ter a convicção do que Ele pode fazer hoje e do que Ele pode fazer amanhã. Sabe quando a gente acorda de madrugada? De vez em quando a gente acorda de madrugada um pouco entediado, é ou não é? Quem já acordou aqui de madrugada para tomar água assim, entediado? Aí olha, sabe?
são esses momentos que você precisa, que nós precisamos tomar cuidado. Nesses momentos de tédio, é que a gente tem que clamar o sangue de Jesus. Que a gente tem que dizer: Senhor, Deus meu, em Ti eu confio. Não terei medo nem pânico do meu futuro, porque o meu futuro está nas Tuas mãos. Aquele tédio existencial do que vai ser de mim. O que vai ser de mim? O que acontecerá comigo daqui a 10, daqui a 15? Como eu estarei daqui a 20 anos? Olha como você está hoje. Há 10 anos atrás, algum tipo de preocupação que você teve, acrescentou em algo para que você esteja vivendo hoje da forma como você está vivendo? Nada. Mateus 6 diz que não acrescenta nada. A ansiedade não acrescenta nada na sua vida. A única coisa que a ansiedade acrescenta na sua vida, sabe o que é? Mais preocupação. Porque quando você está preocupado, a ansiedade, que já é uma preocupação, vai acrescentar mais preocupação na sua vida. E de repente você se pega completamente desiludido de tudo, de todos, querendo desistir, querendo parar, com o sentimento de que não vai dar conta, que não vai conseguir. Você realmente não vai conseguir, mas aquele que está à sua frente, vai te dar forças para que você consiga. Vai te dar forças para que você consiga, querido. Eu tenho uma convicção nisso. A Bíblia registra muitos milagres, sim ou não? Registra. A Bíblia registra de Gênesis a Apocalipse a intervenção de Deus na vida do homem. Essa intervenção acontece hoje? Sim ou não? Por que não aconteceria? Por que o Deus que guardou a árvore da vida, por que o Deus que fez tantos sinais e maravilhas do antigo para o novo, inúmeros, quase que incontáveis, nosso texto base diz que não teria como contar. Que ele tinha feito muitos outros sinais que não estão escritos no livro, na palavra de Deus. E por que eles não aconteceriam hoje? Será que Deus mudou? O caráter dele mudou? O que ele disse, ele revogou? Ele disse: não quero mais não. Não, vou deixar você agora aí, você vai ficar aí, você merece sofrer, você merece essa vida mesmo, você merece estar onde você está, não gosto de você. É assim que Deus trata conosco? Não. Deus a todo momento está nos tirando do abismo. A todo momento Ele está nos resgatando. A todo momento Ele está nos Ele nos puxa do lamaçal. A todo momento Ele usa circunstâncias, Ele usa momentos. Deus o tempo todo está tirando você de algum tipo de cova, de algum tipo de laço. Algum momento Deus está fazendo alguma coisa por você. Deus não é o relojoeiro. Sempre lembre-se sempre disso. A luta vem. Primeira coisa que você pensa é o seguinte: Ele não é relojoeiro. Não. Deus seria uma farsa se Ele criasse o homem e deixasse o homem à sua própria sorte. Quantos testemunhos você tem do que Ele já fez na sua vida? Quantos livramentos que o Senhor fez nas nossas vidas, na nossa trajetória? Quantos são os testemunhos? Se a gente abre para todo mundo não, melhor, se eu forçar a pessoa a dar o testemunho, porque se abrir um ou outro, levanta a mão. Mas se eu disser, quem entrou ali vai ter que dar o testemunho, se não der o testemunho, não sai daqui hoje.
Você diz, não tem outro jeito. Aí você vai começar a falar. A ação de Deus na sua história. Comece a trazer isso à memória. Comece a recapitular isso. Esses momentos que Deus agiu. Aqueles momentos que você estava no limite. Que você estava quase sucumbindo, que você estava quase desistindo, que você estava dizendo, eu não quero mais. Eu não quero mais. Chega por aqui. A minha história já acabou. Então o que me resta é sofrer e viver as consequências de tudo aquilo que eu mereço ou deixo de merecer. E Deus vem e diz, não, meu filho, não. Está recomeçando tudo. Não, meu filho, volte aqui. Sente aqui no colo do papai. Deixa o papai te dar carinho. Deixa o papai te acariciar. E o carinho de Deus é tão bom. Ontem à tarde eu senti o carinho de Deus. Eu sentado, Otávio tocando terror no aeroporto, derrubando tudo. Tinha umas 5 cadeiras assim, só de bagunça nossa. A Gisele falou, amor, onde a gente chega fica uma bagunça. É mesmo, tá bom. Deixa eu aqui ser acariciado por meu Deus. E aquele momento que eu fiquei ali, fazendo algumas leituras, Deus falando ao meu coração. E vindo à minha memória as intervenções dele na nossa vida. E eu já entrei no avião falando em línguas. Assim, bem baixinho, né? Para mim é edificação pessoal, né? O que a Bíblia diz, né? Que eu acredito, tá? Nos dons. Eu acredito. Edificação pessoal, já entrei. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. O clima gera outro. A alegria gera outra. Mas eu tinha descansado. Fiquei 9 dias descansando. Glórias a Deus. Mas o maior refrigério que eu tive foi naquele momento. Onde veio o toque. Sabe aquele momento onde tem um toque especial? Aquele momento onde tem um toque divino, um toque que você não consegue explicar. Teve uma vez que eu estava dormindo no meu sofazinho, à tarde, nunca me esqueço. E dormindo, tive um sonho com Deus. Era o toque dele. E eu acordei com essa voz maravilhosa, afinadíssima para o louvor e comecei a cantar. Se eu me humilhar. Só sei que no dia eu senti unção. Os anjos deviam ter falado, né, rapaz? Vai fazer uma aula de canto. Deus vai receber só porque Ele é Deus. Mas, por favor, não cante isso lá na igreja, não. Senão não vou nem colher esse cântico para levar para o Senhor. Mas foi um toque do Espírito Santo na minha vida. O Deus do passado, do presente, do futuro. E terceiro e último lugar. Nós precisamos compreender e viver essa vida de fé. São postulados, são princípios que você precisa compreender. São doutrinas bíblicas. São questões doutrinárias, teológicas, que envolvem a nossa fé, que precisamos compreender, mas a fé é uma compreensão e uma prática, é o que Tiago traz sobre ortodoxia, ortopraxia, ou seja, doutrina e prática, teoria e prática. Eu preciso compreender, mas eu preciso viver, eu preciso entender, compreender quem é Deus dentro da minha racionalidade, mas isso tem que passar para o meu nível, para o meu nível de espiritualidade. Porque a fé do homem corre o risco de ficar aqui no intelecto. Ela passa pelo intelecto, mas ela desce, ela sobrepuja, ela vai para um momento distinto, que é o momento do caminhar,
do andar com Deus. É o que o Jó conhecia só de ouvir falar. Ou seja, ele tinha uma questão intelectual com Deus. Conhecia de ouvir falar, devia vários profetas passaram lá por ele lá e tal. Ó, Jó, tem um Deus aí poderoso e tal. E ele começou a criar um temor de Deus. Lá no Novo Testamento tem uns homens tementes a Deus. Tinha uns prosélitos. Um deles foi até colocado ao diaconato. E tinha uns homens tementes a Deus. Lá em Atos capítulo 10. Mas ser temente a Deus não significa que você caminha com Ele. O temor é o princípio da sabedoria. Mas não traz a plenitude daquilo que a gente precisa saber de Deus. E o que a gente precisa saber de Deus, nós só saberemos. Não saberemos somente através dos postulados bíblicos e teológicos. O que a gente precisa saber de Deus está na questão do andar com Ele. O viver para Ele. Então eu preciso ter uma compreensão da minha fé, mas eu preciso ter uma vida de fé. É uma compreensão aliada ao dia a dia com Deus, num relacionamento, assim como você se relaciona com alguém. Você conversa com aquela pessoa, você pede algo àquela pessoa, você agradece àquela pessoa, você anda com aquela pessoa, você tem um relacionamento pessoal. Sim ou não? Você confia. Quem confia no seu cônjuge aqui? Ó, quem não levantou a mão? Levanta de novo aí, mulher. E em Deus? É mais ou menos. Você confia no seu cônjuge? Você confia nas pessoas que estão mais próximas a você? E em Deus? E em Deus? Em Deus. É esse nível. Compreensão e vida de fé. Compreensão e vida de fé. É muito importante isso. Ter compreensão e vida com Deus. Não ficar somente nos postulados. Os postulados podem te matar. Os postulados podem te matar. Podem matar qualquer um. Os postulados mataram os fariseus. As questões psicológicas são boas para formar a nossa base. Só que é só a base. Os tijolos é o dia a dia com Deus. É o dia a dia com o Senhor. É o dia a dia com o Senhor. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É o capítulo 1, versículo 14. Capítulo 20, versículo 28, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Querido, nós estamos completamente motivados a nos render a Ele totalmente. Ele é muito mais do que um simples homem. Ele é o Deus que intervém na nossa história, é o Deus da nossa redenção, o Deus que está no nosso cotidiano, o Deus que nos entrega sinais dia após dia, que atestam ser Ele, o eu sou, o eu sou, o eu sou. Meu querido, não duvide, acredite no Senhor, creia nele, ande com Ele, caminhe com Ele. Ande com esse Deus poderoso. Ele se fez carne para se aproximar de você. Ele se fez carne para se aproximar de você. Por que que ele se submeteu ao batismo de João? Para se identificar com a humanidade. E por que que nós nos batizamos? Para nos identificarmos com Ele. É uma sinergia, batismo é uma sinergia. Ele se identifica conosco e nós nos identificamos com Ele. Só que o batismo, a água, não é o primordial para a identificação com Cristo.
A água é só uma simbologia. Pressupõe que você já tenha se identificado com Ele. E na água você está simbolizando essa identificação com Ele. O próprio Filho de Deus passando pela água. Para que Ele passa pela água? Ele passa pela água para explicar para nós o que nós precisaríamos fazer. Ele se faz homem para entrar no nosso nível. Nós nascemos de novo para entrarmos no nível de Deus. Compreender e viver isso diariamente. Compreender e viver isso diariamente. A oportunidade que nós temos diária. Esse encontro marcado. Ele tem um encontro contigo. Não importa o local. Não importa a circunstância. Eu quero dizer que as circunstâncias da intervenção de Deus são diversas. O grande problema é que a gente quer que Ele intervenha no momento da nossa dor. Eu quero te dar uma notícia. Não sei se vai ser boa, se vai ser ruim. Pode ser no início da sua dor. Pode ser no meio do seu sofrimento. Mas com certeza, antes que você sucumba, antes que você desista, vem o refrigério do Senhor. Vem a alegria dEle, vem a paz dEle e te levanta. E faz de você um vencedor, um homem que não tem de se envergonhar. Ele te levanta de tal forma que você não consegue mais olhar para trás. Você diz, opa, vou olhar para o meu alvo. Olha lá na frente a esperança. A esperança é a porta da esperança. Não é aquela porta da esperança do Silvio Santos que abre. Abre a porta e para uns vinha a esperança e para outros, infelizmente não veio a esperança. Não é essa porta. Não é essa porta da esperança, não. É a porta da esperança eterna. É a porta do cuidado diário. É a porta do estabelecimento de uma vida cheia de expectativas. Cheia de expectativas. É onde você acorda e diz, glórias a Deus, vamos em frente. Vamos em frente, glórias a Deus. O que é que tem para hoje? Qual é o cardápio de hoje? Que eu estou com fome. Diga aí qual é o cardápio, que eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome, eu quero comer, eu quero sair, eu quero ir para a batalha. Eu quero enfrentar a vida. Eu quero ir para a batalha, vamos para a batalha. Arregaça as mangas. Deus está comigo, Deus está conosco. Vamos, acorda. Gente, acorda, gente. E você vai lá animando todo mundo, acordando todo mundo. Levanta, filho, levanta, mulher, levanta, fulano, levanta, ciclano, levanta, sogra. Se a sua sogra morar com você, graças a Deus a minha não mora comigo. Mas se morar contigo, dê graças a Deus também. Foi igual eu falei com a Gisele, a gente ficou num hotelzinho na viagem que te fedia a mofo, mas quando eu entrava, ela, que cheiro de mofo, eu digo, dá glórias a Deus. Levanta para a batalha e diz, olha, Deus está contigo, Deus está conosco, Ele vai nos guardar, não tenha medo, não tenha medo, não tenha pânico. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. A minha fortaleza, a minha fortaleza, Ele é a minha fortaleza. Ele está te levantando nessa noite, meu querido. Ele está te levantando. As regras da homilética dizem que não pode bater no púlpito, mas Ele está te levantando. Ele está te levantando. Ele está te levantando. Ele está te levantando. Ele está te erguendo novamente. Ele está te levantando.